Olá, estamos iniciando o podcast da ASEC, Associação dos Empresários de Cumbica, em parceria com a FIG Uninesp, essa importante instituição de ensino da nossa cidade de Guarulhos, aqui no campus Vila Rosária, onde nós estamos com esse podcast. E hoje nós temos o prazer de receber como convidado, prata da casa, professor da casa, Carlos Jones, secretário da Associação Comercial de Guarulhos e professor de Direito Empresarial da FIG Uninesp. Tudo bem, Carlos? Tudo sim. Prazer tê-lo com a gente, viu? Boa tarde a todos os ouvintes. Obrigado. Vamos falar um pouquinho do seu currículo, né? O Carlos, ele é secretário da Associação Comercial, como eu disse, aqui de Guarulhos, professor de Direito Empresarial na FIG Uninesp e presidente do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda, aqui de Guarulhos, com formação em Administração e Direito e uma vasta experiência em gestão. Carlos tem sido uma peça-chave no desenvolvimento econômico e no fortalecimento do mercado de trabalho em Guarulhos. Bacana. Carlos, eu te conheço há muito tempo, eu nem sei quantos anos faz, mas certamente faz muito tempo. Conta um pouquinho, assim, até uma curiosidade, como foi o seu contato com Guarulhos? Você é de Guarulhos, você veio de fora, como é que despertou essa ideia de vir para a cidade? Conta um pouquinho da sua história lá no começo. Eu sou guarulhense mesmo. Durante um tempo, na infância, nós moramos em Rio Claro, que a família toda é de Rio Claro. Sim. E depois retornamos. E eu comecei a trabalhar muito cedo, sempre fui dali da região do Gopoúva. Tá. Né? Então, Gopoúva, Jardim Tranquilidade, Anel Viário, a gente conhece de ponta a ponta. E eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar em 78, no Hospital Estela Maris. Lembro. E ali eu fiz uma carreira, eu comecei como office boy, eu tinha 13 anos, 14, e fiz uma carreira. E acabei ficando por 33, 34 anos. E os últimos 8, 10 anos como diretor administrativo e financeiro. Então, foi galgando cargo por cargo. Então, nunca saí de Guarulhos. Realmente, a minha base de trabalho, a minha base de vida é Guarulhos. Bacana. Você tem, como eu conheço há muitos anos, você tem uma posição de destaque assim, em várias entidades, liderança na cidade, exercendo cargos como esse de presidente do Conselho Municipal de Trabalho, Emprego e Renda. Mas conta um pouquinho da sua função e da sua ligação com a Associação Comercial. A Associação Comercial Empresarial de Guarulhos, hoje ela é presidida pelo Silvio Alves, Sim. Silvio do X. E eu comecei bem lá atrás, na primeira gestão do Jorge Tayar. Fui convidado através do Milton Brazan, lá da cooperativa, falou, preciso de alguém que assuma a cadeira de diretoria de relações tributárias, para dar aula, tudo mais, e para representar também a associação na junta de recursos fiscais. Acabei ficando as duas gestões com o Tayar. O Tayar, ele foi aquele presidente que deu uma reorganizada na parte administrativa, modernizou. Aí acabei sendo convidado pelo Panec. Panec é uma pessoa Sim, muito meu amigo, boa. Os dois, né? Nossa, Tanto Tayar como o Panec. Os dois, né? Aí o Panec falou, eu me elegi, você quer continuar? Acabei ficando, mais 4 anos. Então aí já, né, 8. O Panec saiu, o Silvio foi eleito. Aí o Silvio falou, olha, queria que você fosse meu primeiro secretário da diretoria executiva. E lá se vão praticamente 5 anos. Bacana. É um trabalho muito bom. O Panec, ele trouxe o associado para dentro da associação comercial. Nós tínhamos lá associados que 10, 12 anos nunca tinham entrado na associação. Então, com a entrega dos certificados, os cursos, tudo mais. E aí veio o Silvio, aí o patamar foi lá em cima. Bacana. Né? Hoje, o Silvio está fazendo uma gestão muito boa, né? Junto com a ASEC, com a OAB, são as entidades representativas hoje de Guarulhos. Então, isso que o Silvio tem feito, ele elevou a comunicação com o Luiz Cláudio, ele trouxe eventos, Café com Negócios. Quem que consegue reunir 1.200 pessoas numa noite de quinta, de terça ou de quinta-feira? E nós já estamos aí, acho que deu 15, 16, até me perdi já de tantos café com negócio. Capacita, CE. Toda quinta-feira no nosso auditório, capacitação para pequenos empresários na área tributária, na área empresarial, na área de recursos humanos, até na área de psicologia. Quinta-feira passada nós tivemos uma sobre limpeza pós-obra. Olha que bacana. Né? E
o Café com Negócios e também o PDE e os outros eventos que a associação promove. Então, Bacana. hoje é isso, a gente trabalha muito. Não dá para acompanhar o ritmo do Silvio, não, mas é bacana. Eu acompanho a ação comercial mais de perto desde a época do Poxa vida, fugiu o nome agora. Não, antes do Wilson, antes do Décio, o Anunciato. Seu Anunciato. Antes do Anunciato, depois Luiz Roberto Mesquita, depois que veio o Décio, né? Eu acompanho mais desde entre o Anunciato e o Mesquita, né? Então, quer dizer, realmente a ação comercial sempre foi uma entidade muito representativa, muito combatente, né? Realmente reivindicando. O Silvio, ele vem... Há quanto tempo ele está lá, o Silvio, já? O Silvio, 5 anos já? 5 anos, completar agora no final do ano, né? Nós fizemos uma mudança a pedido dos próprios associados, foi aquela assembleia para coincidir a eleição e tudo mais, porque aquele gap que teve da pandemia e está indo bem. Eu acho que quem pode falar é o associado. Claro. Se é a vontade do associado, que é o dono daquilo tudo... Ele é soberano, né? Ele é soberano. É verdade. Como é que... Depois a gente falar um pouquinho sobre a comissão que você faz parte, a Comissão de Direito do Municipal do Trabalho, Conselho Municipal do Trabalho, mas falar um pouquinho das suas expectativas quanto à atual política, né? Nós temos o Guti, que teve 2 gestões, agora veio o Lucas, né? Como é que você enxerga as propostas que ele fez com relação, principalmente ao segmento que você atua na área de empregos? Nos 2 debates que o Lucas esteve na Associação Comercial, primeiro com todos os candidatos, todos não, 5 candidatos, e depois ele e o Eloy. As propostas colocadas pelo prefeito eleito, se realizadas, ótimo, vai gerar, sim, emprego, vai gerar renda, vai fazer com que as empresas ou voltem, ou aquelas que estão pensando em ir embora do município permaneçam. Ele mostrou que conhece muito bem a cidade, que conhece esse problema da evasão de empresas na cidade, se preocupa com isso, que ninguém quer. Se eu sou guarulhense, eu moro em Guarulhos, você quer trabalhar onde? Em Guarulhos. Claro. Você não quer pegar mais próximo de casa, tudo, 2 horas para ir, 2 horas para voltar, mas você tem que ter incentivo. Os municípios do Alto Tietê, os municípios na divisa de Minas Gerais, todos eles promoveram benefícios para atrair empresas. Por que Guarulhos não faz o mesmo? É verdade. Agora, do outro lado, você também tem que oferecer infraestrutura. Você tem que oferecer segurança para você montar uma empresa, fazer um investimento aqui. E se não tiver isso, infraestrutura, segurança, competência política, gestores competentes, eu não quero me preocupar com a política se eu sou empresário. Eu quero cumprir o meu dever e gerar emprego, trabalho e renda e gerar receita para o município. Só isso é fácil? Claro. É fácil, mas é complicado porque não fazem isso, né? Porque o empresariado, ele tem toda uma disposição de querer ajudar as associações, de poder dar orientação, a vivência que nós temos nas entidades, para poder contribuir para que, às vezes, o gestor público não tenha essa visão que muitas vezes o empresário tem. Mas a gente está à disposição para contribuir, só que às vezes não nos ouve, né? Esse é o problema, né? Então, que consulte, que traga nomes. Poxa, na ASEC, você tem ali nomes gabaritados, grandes engenheiros, na Associação dos Engenheiros e Arquitetos. Você vê o Júnior da Perfil Líder, um empresário fantástico, tem muita ideia, a Loredana Glasser, o Arão lá da Construcal, ou seja, vários empresários que têm muito a contribuir, né? Consulta, pergunta, antes de fazer, fala assim, olha, ASEC, você conhece Cumbica de ponta a ponta, o que você precisa? Sim. O que é mais urgente? É verdade. O que eu posso fazer? Essa semana, quando você me convidou, né, eu estava lembrando de um idos de 1979. Eu ia lá na Bardella, que ela tinha convênio médico com a gente, e eu gostava de usar uns tênis All-Star, e quando eu sabia que eu ia ter que ir para a Bardella, levar as contas médicas, eu amarrava 2 sacos plásticos nos pés. Que era barro, né? Era barro. Mas, em compensação, eu fui numa empresa semana passada, que você sai da Ayrton Senna, entra,
Você passa uma viela com um rio sem proteção nenhuma do lado, um carro precisa esperar o outro passar ali, no centro industrial de Cumbica. Quer dizer, É pouca coisa inadmissível. mudou, é inadmissível. Barro, poeira, buraco, insegurança. E como é que você recepciona um cliente que vem conhecer a tua empresa para, né, ou comprar ou vender, né, numa condição como essa? É difícil, Difícil, né? né? Pois é, Mas a esperança existe. sem dúvida. A esperança existe. Se trouxer pessoas gabaritadas, secretários, claro, o prefeito ele não consegue cuidar de tudo, até porque não dá para entender de saúde, de segurança pública, mas tem que trazer pessoal capacitado. É verdade. Quem sabe deixar um pouquinho de lado o lado político dessas nomeações e pessoas capacitadas. Mas você sabe, a exemplo do conselho que a gente ia falar do trabalho, isso já foi tentado no passado, um conselho com as principais lideranças das entidades, onde não é um conselho que tem algum poder, mas tem a condição de dar essas ideias, dar esses pleitos, essas demandas que poderiam ajudar muito o prefeito. Né? Eu acho, seria um conselho, sei lá, acho que já teve, eu não lembro agora o nome que era dado a esse conselho, mas ele tinha uma função interessante de trazer esses pleitos direto para o prefeito, para não precisar passando por intermediário. É uma pena que isso não vá para frente, né? Hoje, Mercúrio, é diferente. Os conselhos que existiram, fiz parte de alguns deles, eram conselhos consultivos. Sim. Então, quem tivesse lá à frente da pasta, o próprio prefeito, ele tinha a opção de consultar ou não. O Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda, ele tem 4 anos de vida, foi uma exigência do governo federal para repasses de verba. E ele é um conselho deliberativo. E a função é outra. Exatamente. Então, é esse conselho que vai decidir onde vai ser investido a verba, em que tipo de formação, que tipo de curso, aonde, quais áreas, quem necessita mais e tudo. E depois tem que prestar contas, porque se você não prestar contas, não vem mais verba, ou você tem que devolver a verba que veio. Sim. Então, esse conselho, ele é deliberativo. Eu acho importante ter conselho com esse perfil, mas poderia ter um consultivo para que o prefeito escutasse essas demandas e refletisse sobre o que poderia ser implantado ou não na cidade. Porque eu acho que esse distanciamento, às vezes, com o empresariado, o município perde, né? Porque, como você disse, o empresário de Cumbica sabe as dores onde estão, os problemas onde estão, e podem contribuir, sim, para que a prefeitura possa atender essas demandas, não é verdade? Com certeza. Então, conselho consultivo, cada um na sua área de atuação, um conselho, né? Existe o Conselho Municipal da Saúde, ele tem que ser consultando, ele tem que ter. O problema é esse, que quando ele é só consultivo, você fica meio que à mercê da boa vontade. Agora, quando ele é deliberativo, você chega lá e manda ofício. Então, tudo que a gente faz lá, olha, ofício para o poder público. E o ofício você é obrigado a receber, você é obrigado a protocolar. Depois tem que responder. Então, é diferente do consultivo. Mas, com as pessoas que nós temos na cidade de Guarulhos, com as associações, tem que ter realmente pessoas que vão lá e falam, olha, é isso que precisa. Os engenheiros, sabe? Sem dúvida, a SEAG, né? Poxa vida. Aquela própria área ali onde eles estão. Aquilo ficou quanto tempo abandonado? É verdade. E hoje é muito bem utilizado, né? Exatamente. A beira do rio ali, tudo que você poderia ter já há muitos anos, ter feito aquele acesso da Paulo Facino, que você desafogava toda a Vila Rio. Poxa, não sei, parece que a gente que está do outro lado, parece que é tão fácil e depois quando está lá, assim... Bom, fala um pouquinho mais sobre o Conselho Municipal do Trabalho. Assim, que tipo de pleitos vocês fizeram ao longo desses tempos? O que vocês contribuíram efetivamente para o desenvolvimento do trabalho, emprego e renda na cidade? O maior evento do Conselho é a Semana do Trabalhador. A Semana do Trabalhador ela é realizada no Adamastor. O Conselho ele é composto ele é tripartite. Poder Público, representado pelo Secretário do Trabalho, as empresas, a ZEC, a Associação Comercial, e o CIESP também, isso, e os sindicatos.
Bacana. E por mais difícil que possa parecer, a gente consegue dialogar. Olha que bom. Nosso sindicato dos bancários, que é o Johnny, o sindicato das empresas de asseio e conservação, dos trabalhadores, o Jonathan, os trabalhadores no aeroporto, dos metalúrgicos, que agora o Josinaldo foi reeleito, tudo mais, a gente consegue conversar, ter realmente o mesmo foco e consegue realizar. Então, essa Semana do Trabalhador oferece 4.000 vagas de trabalho. Olha que bacana. Aonde aquele que está interessado, ele já pode ali fazer a sua ficha, fazer seu exame médico, preencher, muitas vezes sai dali já, olha, marcado, depois de amanhã você começa em tal empresa. E a procura é grande. Né? Agora, tem a formação. Né? E a carência de formação técnica é muito grande. Sim. Mão de obra qualificada. Mão de obra qualificada. Quantos supermercados abriram em Guarulhos nesses últimos... uma quantidade enorme. Essa semana, o Lopes inaugurou 1.000 e poucos metros quadrados. Lá perto do Anel Viário foi, não é esse daí? Esse foi o Naguma. Ah, Naguma, é verdade. O Lopes foi no Taboão. Ah, tá. É praticamente 2.000 metros. O X inaugura ali, inaugura... Vários supermercados da cidade. Mão de obra não tem. Na parte de açougue, na parte de confeitaria, na parte de logística, não tem. Então, você tem que ter essa coisa da formação. O conselho está focado mais nisso, em formar mão de obra para início imediato. Não é aquela coisa de, olha, eu vou formar num curso de 2 anos, depois você vai começar a trabalhar. Não, quem está precisando, ele precisa começar já. Então, é ali 30, 60 dias de formação. E como quem banca essa formação, uma parte, são as próprias empresas, ela já aproveita essa mão de obra. Claro, tá a mão de obra pronta aí para você começar a usar, utilizar na sua empresa. Eu vi que você é professor de Direito Empresarial aqui na FIG. É interessante isso, porque a formação das pessoas na área empresarial é uma coisa também que não acontecia um tempo atrás, né? Você vê que não fazia parte dos currículos essa questão de você, claro, independente de qual vai ser a formação da pessoa, advogado, administrador de portal, mas a questão de ter essa base empresarial não era muito comum, né? Nos últimos anos isso vem cada vez mais se evidenciando. É importante isso, né? Demais, demais, é porque você não consegue. Vai falar, mas número enorme de empresas abre no primeiro ano. Mas não é só o mercado. Até os 5 anos, parece que a mortalidade de empresas é enorme, né? Chega a bater quase 90%. Mas não é só o mercado, é a capacitação. Não sabe lidar com finanças, não sabe lidar com legislação trabalhista, não sabe lidar com legislação fiscal, que é uma loucura. Então, você tem que ter essa base. Se eu não, sou pequeno empresário, eu não consigo pagar profissional capacitado para tudo isso. Então, eu tenho que fazer. Claro. E para eu fazer, eu tenho que conhecer. Então, capacitação. Bacana. O Guarulhos, assim, já teve esse viés, né, de ser uma cidade muito voltada à indústria. Hoje, a gente percebe que tanto o comércio como o serviço vem cada vez mais se fortalecendo, né? O comércio e o serviço, a gente vê muito claramente isso, que o setor de serviço está muito forte, você vê o comércio, os supermercados crescendo muito, né? Como é que você enxerga essa diversificação da cidade tão grande como é hoje? Exatamente, mudou bastante. Nós éramos uma cidade com perfil industrial, como você disse. Hoje, serviços. Comércio está sofrendo bastante. Tá sofrendo bastante. Principalmente por causa disso, você vai no centro de Guarulhos, quantas e quantas lojas para alugar e tudo mais, no calçadão da Dom Pedro. Porque quem mora lá no Bom Sucesso, no Pimentas, no São João, acaba comprando naquele centro comercial que se formou ali. Centralizou, né? Ele não consegue, ele vai perder 2 horas de ônibus para voltar. E também as compras via internet. Sim, né? Aumentou bastante, principalmente depois da pandemia, né? A gente que tem filho jovem, minhas filhas elas não vão praticamente em loja comprar nada. Tudo Shopee, né? Fazer propaganda. É verdade. Ali vem, e isso
está afetando bastante o comércio de rua. Você compra desde um para-choque de um carro, Tudo, né? até uma ração para cachorro. Então, hoje o Guarulhos, ele tá... E serviço você já não consegue adquirir muito dessa forma, porque ele é personalíssimo, eu tenho que ter lá. Sim. Manicure, cabeleireiro, o Advogado, engenheiro. o encanador, ele tem que ir prestar um serviço. Então, o Guarulhos hoje, né, um número, salão de beleza, né? Desde o salão que é na Garante, nós temos em Guarulhos mais de 15 mil CNPJs de salão de beleza. Pet shop, mais de 5 mil CNPJs de pet shop. Claro que não são o tamanho de uma... Sim, mas é ali, aquela do bairro. São 5 mil, né? Exatamente, que ele compra o saco de ração de 30 quilos e ele fraciona para vender no bairro, porque o cano consegue comprar de 1 quilo, 2 quilos. Então isso é bacana. Sim, é bacana. Gira, a economia gira, né? Gira, né? Todo mundo se conhece e acaba girando ali. Sem dúvida. Aí, tendo essa visão, né, de como empreendedor, como fazendo parte de uma importante associação na cidade, como associação comercial, te dá visões bastante diversificadas. Mas você também tem a visão acadêmica, né? Você é professor aqui à FIG-Unimesp. Conta também essa visão do acadêmico para a cidade. Também mudou bastante nos últimos anos. Né? Cursos que se fortaleceram e cursos que acabaram durante aí os anos. Eu sou formado aqui mesmo na FIG. Que legal, também sou. Administração e Direito, e estou como professor desde 2001. E a gente percebe que houve uma mudança. Hoje, o nosso aluno está mas muito preocupado como é que vai ser a aceitação dele no mercado de trabalho depois, né? Eu quero sair empregado, não adianta eu só receber o meu diploma, colocar ali na parede e aí buscar. Então, ele procura muito isso, de já fazer um estágio, de procurar estar no meio empresarial, no meio jurídico, no meio de profissionais da saúde, para quando ele terminar, ele já está ali com a carreira em andamento. Não dá mais para você ficar ali 4, 5 anos estudando para depois falar, olha, agora... Não, é agora. É desde o primeiro ano do primeiro semestre. E a FIG-Unimesp, ela faz isso muito bem, com os convênios, com as empresas, com as associações, com o Poder Judiciário. Esse podcast de parceria ZEC-Unimesp é um passo importante nisso. Então, é isso. Quem participa... Então, a empresa, na hora que ela recebe um currículo, ela fala, olha, foi aluno da FIG-Unimesp, eu participei da formação desse aluno. É diferente. Então, isso graças ao Dr. Darcy, todos os mantenedores, ao Sana no direito. Sem dúvida. Falando na FIG-Unimesp, vou dar um recadinho da FIG-Unimesp. Estude no mais completo centro universitário da cidade de Guarulhos. Faça agora a sua inscrição na FIG-Unimesp. São mais de meio século de tradição, com um corpo docente altamente qualificado. Você terá aulas com mestres e doutores e já no primeiro ano conseguirá grandes oportunidades de networks e estágios. Porque a FIG-Unimesp, o protagonista é você. Acesse o site www.finc.br ou entre em contato pelo WhatsApp 11 3544 0333. Então, Carlos, eu acho bacana, porque eu também sou formado na FIG, mas mudou muito a relação professor-aluno, né? Não sei, eu nem quero falar se foi para melhor ou para pior, mas há uma mudança muito importante. Eu fiz direito aqui, a questão vários aspectos, né? O nível de atenção, de dedicação que nós tínhamos. Eu sou formado aqui, o ano que vem completo 40 anos de formado. Então, quer 85? dizer... Então, nós somos da mesma... Acho que nós somos da turma, então nós somos contemporâneos. Né? Um ano só de diferença. Então, você vê, são 40 anos que a gente dá Você, como professor, deve sentir muito mais do que eu. Essa relação aluno-professor mudou, né? Bastante, né? Muito. Você vai lembrar o professor Bruno, o professor Carvalho Pinto e outros professores. Viseu, Torrens. Mudou demais. Então, e hoje, eu acho que assim, o grande culpado
O celular, né? A É o internet. celular. Hoje você tem que fazer de tudo, malabarismo, para manter a atenção. Verdade. E ele está lá, você está falando, escrevendo, e ele está ali. Se você falar alguma coisa, o aluno fala, não, mas eu estou pesquisando o que você está me falando. Então tá certo, né? Vou fazer o quê? Pesquisas também, você tinha ali aquelas coleções de livros jurídicos e tudo mais. Cada trabalho que um professor pedia, a gente se descabelava. Verdade. Hoje não, o cara põe ali na inteligência artificial, o trabalho está pronto. Então, mudou, né? Só que eu sempre digo isso, porque o que eu não puder selecionar, o mercado vai selecionar. Sem dúvida. Né? É o que você está falando agora, o né? O mercado vai selecionar. O diploma vem, mas e depois? E depois? A colocação Não é? Porque no fundo, assim, é que existe essa ideia de que, não, mas eu falei que eu estava pesquisando algo ao negócio, mas eu estava vendo o WhatsApp e nunca vai saber o que eu estava fazendo. Mas quem é o prejudicado? O aluno. Pois é. Né? Exatamente. Ele acha que está enganando, mas está se enganando, na verdade, né? Porque o prejudicado é ele mesmo. Né? É difícil. Mudou também, nós tínhamos, quando eu comecei na aula, que salas com 130 alunos, você, né? Aí não tinha essa coisa tanto de usar projetor, essa coisa toda. Não, era tudo... Hoje não, as salas são bem menores, em torno de 40, 50 alunos, você já traz tudo prontinho, terminou aquilo ali, você projeta. Eu ainda uso bastante lousa. Lembra o professor Trombete, lembra? Sim, né? Que usava muito a lousa, né? Muita lousa. Mas hoje é diferente. O Bruno, ele dava cada grito quando o pessoal não estava prestando atenção. E o pessoal respeitava, né? Respeitava, né? Intervalo pinto, Sim. Não podia virar folha de prova enquanto ele não terminasse de entregar tudo. Hoje não, é diferente, mas você acaba respeitando. Não é diferente nosso relacionamento com os nossos filhos do que a gente foi com os nossos pais? É verdade. Então, também mudou. Essa avaliação, a gente nem sabe se mudou para melhor ou para pior. Mudou, né? A questão de... o resultado disso é que vai determinar se for para melhor ou para pior. Porque, como você disse, o aluno sai com diploma, mas e o mercado de trabalho? Ele seleciona. Ele vai dar a resposta se ele está bem formado ou não, né? É uma questão de decisão de cada um. Exatamente. Hoje a formação, né, há 20, 30 anos atrás, você tinha um percentual bem menor de alunos que conseguiam um curso superior. Sim. Hoje não, quantas faculdades nós temos hoje? Nós tínhamos a UNG, que era nem UNG, era Farias Brito e o FIG. Hoje você tem pelo menos umas 10. Daí para mais, tem muitas, é verdade. Até medicina nós estamos com 3 cursos. Sim. Agora o ENIAC parece que também criou, né? Isso. Então, o que acontece? O mercado acaba ficando mais seletivo. Então, você formou em contabilidade? Olha, eu tinha lá 2 disputando uma vaga. Hoje eu tenho 10. Administração, direito, engenharia, seja lá o que for. Então, o mercado está diferente também. E você vê, assim, é claro que não adianta você brigar com a internet, brigar com a evolução tecnológica, ela veio para ficar, é uma realidade. O problema é o uso que você dá para ela, né? O bom ou o mau uso, né? As pessoas, as faculdades, os professores estão se adequando a essa nova realidade para poder aproveitar esse jeito diferente do aluno? Você sente isso? Nós tivemos, né? Nós fomos obrigados a isso. É que você disse, não vai mudar, não vai. Eu não posso, acho que o único que consegue isso é no Enem. Não, ninguém entra com o celular e acabou, e todo mundo respeita. Sim. Não posso. Não, eu trabalho, eu tenho minha família que vai me chamar aqui, mas quando não existir, então, então eu faço com que o aluno se interesse. E você passa o básico e faz com que ele, depois que for embora, não é só aquelas 2 horas de aula ali, ele tenha que pesquisar para complementar aquilo que foi dito em sala de aula. E aí ele vai pesquisar, tudo bem, ele vai pesquisar no Google, na inteligência artificial, mas é isso, é a complementação, não tem mais aquela coisa, aqueles trabalhos extensos, aquelas coisas. As pessoas querem as informações muito rápido. Não dá para eu ficar uma aula inteira falando sobre um determinado tópico.
Ele quer informação É rápida. muito mais assim, instantânea, né? Instantânea, como é no celular, É né, verdade. dos filhos da gente. Mas você sabe, Carlos, aí eu vou mudar, fazer essa relação para o trabalho, né, para o trabalhador. Como isso também interfere, né, no dia a dia do trabalhador. Eu vou contar uma experiência pessoal, que é só para você ter uma ideia de quanto isso preocupa. Outro dia eu contatei um microempresário, um empreendedor individual, para fazer uma obra em casa. E eu contratei por obra, não contratei por dia, né? Ele avaliou o valor daquela obra e falou assim, em tanto tempo eu faço. Ele gastou no mínimo o dobro do tempo que ele tinha previsto para fazer a obra. E eu tenho câmeras em casa e de vez em quando eu dava uma olhada, ele estava no celular. Então ele não era funcionário, ele era o patrão, ou seja, ele era o empreendedor individual que contratou por obra. Ou seja, o tempo que ele perdia ficando no celular, o prejuízo era dele, né? Exatamente. Como é difícil isso, né? A pessoa enxergar o quanto ele está se jogando contra o patrimônio, né? Sim. O funcionário, aquele que é CLT, que ele ganha o salário dele mensal, a gente até entende, ele fica ali e não tem como você impedir, que você virou as costas, ele está mexendo. Agora, você está trabalhando por conta. O serviço, principalmente, ele tem uma característica diferente. Então, eu tenho aqui, no meu comércio, eu tenho 100 garrafinhas de água, amanhã eu não vendi nada, eu fiquei o dia inteiro na internet. Amanhã eu tenho 100 garrafinhas de água. Sim. Serviço você não estoca. É verdade. O serviço que eu fiz hoje, que eu não deixei de fazer hoje, você não fica compensa estocado amanhã. Então o serviço não se estoca. E isso que ele não entende. Essas horas que ele perdeu, né? Que poderia estar fazendo uma formação, ou poderia estar adiantando o serviço para ganhar de novo amanhã, ele perdeu. Eu sinceramente não compreendia. É claro que eu estava sendo prejudicado pelo tempo, porque a obra estava contratada e o valor estava contratado. Então, quer dizer, em tese, ele deveria se preocupar, porque quanto mais tempo ele demorava para fazer a minha obra, ele não pegava outra obra para fazer. Sim. E isso me incomodava, porque ele estava trabalhando na minha casa. Mas, com certeza, assim, o maior prejudicado é ele próprio, né? Que acabava, né, limitando o seu ganho, né? Mas é aquilo, a hora que apertar lá na frente, né? Mas é difícil. O Marchiori não volta. As pessoas, assim, tudo quanto é lugar, até na missa. É verdade. É triste isso. Na missa, no médico, na aula. Outro dia eu tenho vários amigos médicos do tempo do hospital, que pagou uma consulta, e eu falando com ele do resultado dos exames, que era interesse dele, a saúde dele. E ele no celular. Não dá para entender. Eu falei, não, então fazer o seguinte, né? Ele falou, vou te mandar o diagnóstico pelo celular. Tá bom. Aí você vê. Agora, para a gente fechar a nossa entrevista de hoje, realmente o tempo é curto, né? Parece que é um tempo grande, mas a coisa flui. Deixa uma mensagem, uma ideia final para tantos empresários, os empreendedores de Guarulhos como um todo, que querem realmente crescer, que querem realmente expandir os seus negócios, mas nós estamos num cenário complicado, né? Assim, a gente vê que, infelizmente, certas posturas ou certas decisões acabam indo contra o empresário, como se fosse um vilão. Mas ele é que gera o emprego, ele que gera a renda, né? Para que as pessoas possam ter os seus salários, ter tudo. Como é que você dá o recado para essas pessoas? A gente fala isso muito na associação comercial. O Silvio sempre tem uma frase que ele diz: o melhor benefício para um trabalhador é um emprego. É verdade. Né? E o que eu deixo de recado para nós, empresários, acredite. Acredite. E acredite também que juntos somos mais fortes, somos muito mais fortes. Então, se nós, as entidades, CIESP, os próprios sindicatos, porque o sindicato ele mudou também o perfil dele, ele sabe que hoje não é só exigir, ele tem que ter emprego, porque senão não tem quem vai contribuir. Então, sindicatos, associações, empresários unidos, a gente consegue exigir muito mais daqueles que nos representam, do poder público e tudo mais. Você imagina se amanhã depois, com bica ali, todo mundo vai, olha, então nós vamos parar. Sim.
Nós vamos parar aqui a avenida, verdade. não falando que foi dito lá na Perfil Líder, aquele dia que nós estávamos Sim, naquela reunião. é. Olha, acesso. Então, já que não tem acesso, eu não consigo, nós vamos parar. Isso, a hora que vai para a imprensa ou coisa parecida, dá um impacto. Bom, então, é isso, acreditar que tem jeito. Né? Acreditar que pode. E a gente vê tantos exemplos aqui em Guarulhos, o próprio Silvio, o Marcelo da MM Foods, o Zé Maria lá da rede de supermercados também, do Fonte Nova, pessoas que começaram do nada e acreditaram e hoje são grandes empresários. Então, vamos continuar acreditando, mas vamos exigir. Claro. Né? Não é exigir com violência, vamos exigir com projetos, né? Com informações, com propostas, e aí a coisa flui. Bacana. Ver que hoje a nossa conversa foi muito produtiva, acho que a ideia de você se fortalecer através da união, se associando a uma associação como a Associação Comercial Empresarial de Guarulhos, como o Ciesp, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, aqui na Regional Guarulhos, ou da ZEC, né, que eu faço parte da Associação dos Empresários de Cumbica. Se você quiser mais informações, www.azec.org.br, você tem informações bem interessantes de como fazer parte de associações, como nós demos exemplo, que realmente tem um poder maior de representatividade e intervenção junto ao poder público para reivindicar e fazer propostas, como bem disse o Carlos. Carlos, muito obrigado por sua entrevista. Foi um prazer tê-lo com a gente, viu? Obrigado você pela oportunidade. Legal. E estão todos convidados da ZEC também a participar das nossas reuniões, para discutirmos, para trocar ideias. Estamos sempre à disposição. Você sabe que a associação comercial a gente chama que é a casa do empreendedor. Está sempre de portas abertas. E o pequeno empresário também não se sinta pequeno, não acha que, olha, eu sou pequenininho, eu não sou empresário. Está lá de portas abertas. Nos procurem, que vocês vão se surpreender com tudo que pode ser oferecido para alavancar o seu negócio. Que bacana. Um grande abraço. Bela dica, obrigado. E é isso aí. Estamos encerrando o nosso podcast de hoje, deixando um recadinho, né, da nosso parceiro, Sambred Padaria, que trabalha com produtos de qualidade, oferecendo produtos café da manhã, da tarde, bolo, pães franceses, doces, frios, tudo para empresas, seus eventos. Entre em contato no WhatsApp 11 947935600. E é isso aí. Encerrando o nosso podcast, agradeço muito a sua audiência e até a nova oportunidade. Até mais. Tchau.